que é quando você tem uma ideia, nossa, eu tive uma ideia aqui mirabolante, e você tem certeza que essa ideia é excelente e ela vai te deixar milionário e ela vai atender a demanda de várias pessoas. Isso é estar apaixonado pela solução e não pelo problema. Então, o nosso próximo case, o case 2 aqui, são startups que ignoraram o mercado, tinham ideias incríveis, mas não tinham clientes. Então, pensa comigo, você levantar milhões, igual acontece em vários casos, né? A gente vê isso no mercado, empresas levantando milhões de investimento, ideias mirabolantes, ideias incríveis, porém, não foi feita uma pesquisa de mercado antes para poder entender se de fato existia demanda suficiente para o que estava sendo criado, né? Então, as duas empresas aqui deste case, que é a Quibi, o Equibi, que é um streaming de vídeos curtos, e a Webvan, que é uma entrega de supermercados, entregas nos supermercados. Que foram empresas que tinham ideias que eram muito promissoras. A Webvan, por exemplo, isso aconteceu nos anos 2000, que eram entregas nas casas, né, dos consumidores, entregas de supermercado. Então, eles tinham ideias promissoras, porém eles não ouviram os clientes reais. Então, provavelmente você conhece alguém que já criou um negócio só no sonho. Nossa, eu vou criar uma ideia assim e vai ser muito legal, só que sem saber se de fato existe, baseado que no seu próprio sentimento. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Provavelmente você conhece também, porque a maioria dos empreendedores faz isso. Ou é um especialista em alguma área que pega e cria alguma coisa e vai para o mercado para poder prestar serviço, ou então cria um produto e vai para o mercado sem fazer nenhum tipo de pesquisa. E isso não é uma falha de pequenos empreendedores, como eu estou te falando aqui. Estou falando para vocês que isso aqui aconteceu e ainda acontece com muitas empresas, sem uma pesquisa de cultura do consumidor, pesquisa de consumo, sem saber se tem uma quantidade de pessoas suficiente para que aquele produto seja de fato entregue no mercado com a margem, com o retorno esperado. Então, isso é um erro bem recorrente, né, que, enfim, não fazem a pesquisa de mercado adequada. Acontece muito pela paixão, aí a gente investe tempo. Eu falo a gente porque eu também fiz isso já várias vezes. A gente investe tempo, investe recurso, a gente desenvolve, a gente faz alguma coisa linda e na hora de entregar a gente vê que não tem aquela demanda, ou até tem uma demanda, mas a solução que a gente aplicou não é a melhor solução. Então isso é uma coisa que você precisa ter em mente também. Não é porque existe um problema que a solução que você está propondo é a solução que o mercado vai aceitar. Então você tem que saber, se existe um problema, existem várias soluções para aquele problema. Então você precisa saber qual é a solução que o mercado vai aceitar para aquele determinado problema. Isso é muito importante. Então, e qual foi o impacto aqui, né? O impacto é que se você não tem uma quantidade de clientes para poder consumir aquele produto, você vai queimar o seu caixa. Se você tiver recurso financeiro, você vai queimar o seu caixa muito rapidamente e, infelizmente, em algum momento você vai fechar o seu negócio. Existem empresas que têm estratégia de queima de caixa para poder alavancar o crescimento, mas isso é uma estratégia, isso é pensado, isso é planejado. Nós vamos ficar tantos meses ou tantos anos queimando o caixa para gerar crescimento, mas em um determinado momento nós vamos começar a gerar lucro por conta do volume ou por conta do ganho de mercado. Então, existem várias estratégias para poder fazer a alavancagem da empresa. Mas não foi o caso da Webvan e da Quibi, ou Kibi. Enfim, ambas faliram. Então, são exemplos clássicos aí de empresas que não entenderam como que o mercado funciona. Infelizmente, não tem almoço grátis. Em algum momento a casa cai, a conta chega e alguém tem que pagar esse boleto, né?